Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 64ª sessão ordinária, em 28 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivani de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, Tânia Bastos, Ivani de Mello, Carlos Bolsonaro, Marcelo Piuí, professor Washington, Dr. Edson da Creatinina, Remon, Eleomar Coelho e Márcia Teixeira, 11, assume a presidência o senhor vereador Ivani de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 25 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivani de Mello, nobre colega médico e presidente dessa sessão, senhores e senhoras vereadoras e vereadores presentes nesta sessão, assessores e assessoras, demais presentes, imprensa, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Prezados colegas vereadores, hoje, 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nos últimos anos, vimos conseguindo avanços notáveis no combate ao tabagismo. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que, em 20 anos, o número de fumantes no Brasil diminuiu bastante, de 34% para pouco mais de 15%. Avançamos muito, graças às campanhas de conscientização, cada vez mais constantes, e também ao endurecimento da legislação que hoje reprime o fumo em recintos fechados. A indústria do tabaco, no entanto, se esmera na busca de brechas para conquistar o público. São cigarros com aroma de frutas, mentolados, com canela, e o alvo principal são crianças e adolescentes. Os fabricantes continuam a lucrar. Uma das maiores empresas do setor anunciou lucro de mais de R$1 bilhão no ano passado. Isso significa que ainda há espaço para diminuir ainda mais a quantidade de fumantes. A família precisa ser diligente e mostrar desde cedo, assim como se faz com outras drogas, que o cigarro é perigoso, mata e só traz sofrimento, tanto para quem é usuário, como para as pessoas que estão próximas. Outra solução bastante eficaz passa pela prevenção no ambiente escolar. É preciso acabar com a falsa ideia de que o cigarro e álcool não são drogas. De fato são, mesmo que ilegais. Mas a hipocrisia vem matando milhares de pessoas no país, todos os anos, e temos que tomar alguma atitude mais enérgica no sentido de proteger nossas crianças. Gostaria que a prevenção da doença renal crônica merecesse a mesma atenção dispensada ao combate ao tabagismo por parte da sociedade, já que o cigarro é um dos fatores que prejudicam o bom funcionamento dos rins. Meus parabéns a todos que conseguiram abandonar o vício do cigarro. Sei muito bem como é difícil tomar essa decisão, mas você que nos escuta agora pode acreditar que é a melhor escolha. Eu mesmo fui fumante durante muitos anos, e há exatamente 14 anos, eu sei exatamente a data, porque quando eu tomei a decisão de ter um filho, gerar um filho junto com a minha esposa, eu prometi a mim mesmo que ele habitaria um local limpo, saudável, sem fumo, e na minha casa realmente ninguém nunca mais entrou fumando. Isso é uma condição e um pedido que eu faço às pessoas que vão à minha casa. Meu filho, graças a Deus, com 14 anos, 13 anos, nunca pensou em fumar e não gosta de fumar, e eu
posso falar por experiência própria que eu me senti muito melhor depois que eu parei de fumar. Tive muito mais energia, minhas roupas ficaram muito mais cheirosas, eu não incomodei as pessoas à minha volta e hoje eu não tenho nenhum problema para suportar a falta do cigarro, que não me faz a mínima diferença na minha vida, só me trouxe benefícios. Para encerrar meu pronunciamento, quero saudar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que proibiu o uso dos chips nos jalecos dos profissionais de saúde da UPA de Mesquita. A Justiça entendeu que a instalação desses dispositivos viola a dignidade profissional do trabalhador, havendo risco de dano moral aos médicos. Então, saiu hoje no jornal, Justiça veta chip usado para medir a frequência dos médicos. Ninguém está aqui estimulando que não só os médicos, como qualquer profissional, não só público, privado, aquele que recebe pelo seu trabalho, deixe de trabalhar. Existem outras maneiras de se controlar a evasão, controlar a ausência dos médicos nas UPAs, nos hospitais, nas clínicas da família, e não vai ser a colocação de um chip no jaleco do médico que vai impedir que aquele médico deixe de trabalhar. Isso é uma questão de formação moral, uma questão de responsabilidade. Eu tenho certeza que o senhor Ivani de Mello, que é um médico militar, foi um médico militar, recebeu esse tipo de orientação na academia, e eu, independente de ser militar ou não ser militar, todos os médicos deveriam cumprir os seus horários, porque têm uma responsabilidade, recebem para isso e não precisam ser monitorados com um chip, né, em seus jalecos. Eu espero que essa ideia seja realmente abolida e que outros métodos, né, sejam utilizados para que os profissionais cumpram as suas obrigações em seus locais de trabalho. Boa tarde. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe de 20 minutos. Com a palavra, o vereador Carlinhos Mecânico. Boa tarde, senhores. Senhor presidente, doutor Edson da Creatinina. Boa tarde a todos. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Não é isso? Correto? O cigarro causa câncer de boca, língua, laringe, esôfago, estômago, pulmão, bexiga, infarto, acidente vascular cerebral, que é o derrame, gastrite, úlcera, trombose, impotência sexual e outras doenças. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Estima-se que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1.200 bilhões de pessoas, sejam fumantes. 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. O total de morte, devido ao uso do tabaco, atingiu a cifra de 4.900.000 mortes anuais no mundo, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Só no Brasil, o tabagismo é responsável por 200 mil mortes por ano, o que representa 23 pessoas por hora. É a causa de 90% dos casos de câncer de pulmão, que é o tipo de tumor mais letal. Em gestantes, o cigarro pode provocar aborto espontâneo, parto prematuro, nascimento com crianças de baixo peso,
maior facilidade de retardo, de crescimento, aprendizado, e de contrair asma. E, além disso, bebês de pais que fumam têm 5 vezes maior risco de morte súbita. Isso sem falar nas doenças respiratórias, como pneumonia, bronquite e crise de asma. Bom, eu que também não sou fumante, sei o que causa o que o cigarro causa. Os fumantes, comparados ao não fumante, apresentam um risco 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer de infarto, 5 vezes maior de sofrer de efizema, 2 vezes maior de sofrer de derrame cerebral. Considerando isto, que criei o projeto de lei de número 1132/2011, que inclui o Dia da Conscientização do combate ao tabagismo da criança e do adolescente, no calendário oficial da cidade, a ser comemorado no dia 11 de outubro, anualmente. Estudos relatam que o início do tabagismo acontece até os 19 anos de idade. 90% dos casos, e é mais frequente na faixa etária entre 10 e 15 anos de idade. Geralmente, o jovem começa a fumar por curiosidade, mas em 3 meses de utilização do cigarro, eles já se tornam dependentes. Além disso, as constantes mudanças hormonais pelas quais os jovens passam, como mudanças de humor e baixa autoestima, também fazem com que este procure e se fixe no cigarro. O problema é ainda pior entre as meninas, que se iniciam mais na utilização do cigarro do que os meninos. E por isso que na fase adulta, a mulher tem mais dificuldades de parar de fumar do que o homem. Sabe-se também que o cigarro é considerado uma porta aberta para o jovem experimentar drogas ilícitas de todos os tipos. Práticas que reforcem a luta pelo processo de conscientização da sociedade contra esta prática devem ser estimuladas e reiteradas dentro de nosso município. E por isso reforço a importância desse projeto. Esta ideia foi indicada por um grande amigo, pneumologista, doutor Alexandre Milagres. E, senhor presidente, agradeço a ele por seu trabalho e grande luta na causa contra o tabagismo. E também sabendo que o senhor, como médico, hoje também esteve nessa tribuna. Eu lá em Parada de Lucas fiquei sabendo que o senhor também aqui nessa tribuna também fez a sua parte, essa parte de conscientização da população. Porque uma criança, quando vê um pai fumando, a criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, vê um pai fumando, consequentemente, ela também seguirá este caminho. Então, o cigarro é um mal que tem cura. Basta querer, basta ter força de vontade. E nós aqui, vereadores, estamos mandando esse recado a toda a nossa população, já que nós queremos um país com saúde. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Vereador Tio Carlos, muito obrigado também pela sua compreensão e carinho sempre com minha pessoa. Boa sorte a todos nós, tá bom? E saúde, Rio de Janeiro. Obrigado. Não tendo ocupado todo o tempo, a palavra está franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, na verdade eu queria parabenizar o nobre companheiro Carlinhos Mecânico. Essa colocação é oportuna. Sabemos o quanto o cigarro destrói a vida das pessoas. É uma droga, e eu costumo dizer nas nossas palestras para as crianças, que é a droga mais difícil de se largar. A nicotina tem um poder de destruir realmente o organismo das pessoas, e às vezes a gente é desarmado, né, quando se coloca assim, mas olha, como foi numa universidade, ele colocou, mas o Oscar Niemeyer fuma até hoje e tem 104 anos.
Gente, isso absolutamente... Primeiro que tem a ver com qualidade de vida, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. O fato de fumar, nós temos que entender que existe uma preocupação com a qualidade de vida. Como vive essa pessoa, né? E o Oscar Niemeyer, claro, é um gênio, enfim, nós não temos que falar da pessoa, mas o ato de fumar, realmente, se ele não fumasse, talvez vivesse 200 anos. Isso é muito importante dizer. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, para quem duvida exatamente desses números, né, que a gente apresenta e através da sua colocação, é muito claro e contundente, mas mostra absolutamente que o cigarro tem o poder, sim, de destruir a vida das pessoas. Lembro ainda do finado, do outro gênio, Chico Anísio, que disse que se pudesse voltar atrás, um dos arrependimentos dele na vida era realmente nunca ter conseguido largar de fumar. E assim outros depoimentos e assim vai. Então, que os jovens fiquem atentos, que a política já teve a sua vitória em relação ao cigarro. Espero imensamente que também a mesma vitória de que é afastar a propaganda de cigarro da televisão, que nós vivemos lá atrás, caro companheiro Carlinhos Mecânico, doutor, que aqui, doutora Essa Creatinina, sabe melhor do que nós dois, nós não somos médicos, que o cigarro realmente tem efeitos destruidores no organismo do ser humano, mas nós vivíamos, por exemplo, as novelas com atrizes fumando. Eu me lembro que tinha um cigarro com o nome de Charme, era charmoso fumar, as atrizes todas elas estavam ali fumando, e aquela, graças a Deus, e aí assim a atuação da política, assim, tirando essas propagandas do ar e colocando a verdade sobre esse assunto. Claro que se o senhor fuma, o problema é seu. Não, não é só seu, não. É problema seu e meu também. Problema de todos nós, a questão do fumante passivo. Então, nós temos sim que mobilizar. Inclusive, aqui briguei muito com o companheiro Stepan Essessian, um companheiro que eu aqui gosto muito dele. É um homem que realmente vive os 2 primeiros anos aqui, estava sempre atrás. Companheiro, vamos largar esse cigarro. Como era, no caso, também a vereadora Lucinha, porque quem ama, e eu digo isso para as crianças, faça uma campanha de amor com seus pais. Diga, papai, eu te amo tanto, para de fumar, mas faz isso todo dia, porque com certeza vai surtir efeito. Então eu quero dizer que a política, nesse caso em relação ao cigarro, com as casas legislativas, proibindo, e olha que hoje, nobre companheira Sônia Rabelo, tem até um candidato aí, né? Eu estava vendo ali o programa eleitoral, aí ele fala, se o senhor fuma, eu apoio que o senhor fuma, as liberdades, enfim, isso é tudo preocupante, porque nós temos que mostrar que o cigarro é uma droga lícita, isso quer dizer, pode ser vendida livremente, mas causa, com certeza, malefícios ao organismo do ser humano. Então, essa é uma bandeira, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, nós temos que mostrar quantas vidas se perdem por causa do cigarro, por causa desse vício. É uma dependência química, sim, e nós precisamos fazer uma campanha de saúde. Diga sim à vida, não ao cigarro, não ao álcool, não às drogas ilícitas, e essa é a nossa bandeira. Então, quero aqui deixar registrado, já devia isso, certa vez o senhor, Vossa Excelência, falou até da minha atuação, mas eu posso dizer que a Comissão da Criança e Adolescente, se alcançou êxito nesse período que eu estou aqui, teve a sua participação, a sua competência, a sua dedicação, e sempre ha sido e mostrando o quanto é parceiro. E é assim que precisamos. Torço muito por Vossa Excelência, sei do comprometimento que Vossa Excelência tem com uma região específica e principalmente com as crianças. Então, com o seu pronunciamento, mostrando a preocupação com a saúde, não só das crianças, mas é claro, nós sempre falamos isso nas nossas reuniões, quanto é importante a prevenção. E a prevenção começa exatamente nas campanhas esclarecendo o malefício do cigarro, do fumo, do tabagismo. Então, parabéns a Vossa Excelência, que Deus abençoe e vamos viver cada vez mais dizendo sim à vida e não ao cigarro, não às drogas, porque droga, não conheço ninguém que possa dizer assim, a droga edificou a minha vida. Graças à droga, eu sou um bom cidadão. Graças à droga, eu sou uma pessoa de bem. Graças à droga, a minha família é maravilhosa. Então, eu só vejo o contrário. Só vejo exemplos de que a droga vem acabando com a vida das pessoas.
E essa é a colocação que eu queria dizer, solidário com Vossa Excelência, e parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra, a vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, doutor vereador Edson da Creatinina, vereador Carlinhos Mecânico, queria me solidarizar com seu pronunciamento hoje no Dia Nacional contra o Tabagismo, uma doença, e dizer que nós caminhamos juntos nessa batalha. E também gostaria de acrescentar, especificamente nesse ponto, já que foi mencionado, da nossa solidariedade também ao movimento a favor da ampliação do combate à tuberculose no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que há uma relação aí forte de doenças pulmonares e tabagismo. Mas sabemos também que o índice de tuberculose na cidade do Rio de Janeiro, ele é lamentável. Lamentável, nós somos o pior índice de combate à tuberculose, e gostaria de dizer que esse índice está ligado também à questão urbanística das favelas do Rio de Janeiro. Nós temos um êxtase aí em relação a programas chamados de regularização fundiária, que tem o seu sentido, mas nós não devemos perder de vista que, às vezes, esses programas são meramente maquiagem, porque, dentro das favelas, as condições de insalubridade são efetivamente terríveis. Às vezes, as autoridades sobem às favelas e passam ali pela via central recém-inaugurada e não entram pelos becos, porque nos becos se acumulam casas insalubres, lixões, animais, ratos, esgoto a céu aberto, e isso se reflete, sem dúvida, nos índices de tuberculose, onde, por exemplo, a Rocinha é um dos lugares onde se concentra o maior índice em relação a esse problema. Uma partezinha rápida que eu vou desculpe. Uma parte. Vereadora Sônia, a senhora falou sobre comunidade, sobre dificuldade das comunidades, sobre doenças que se proliferam nas comunidades, né? A gente vê até um fato inusitado aqui semana passada, onde teve briga aqui de saber quem estava presidindo, se era meio presidente, se era presidente, se não era presidente, o outro brigando por causa de gravata, problema de gravata, e as comunidades com esses problemas todos, né? Eu acho que se a gente pegar os vereadores todos, levar para as comunidades, isso que a senhora está relatando aí, e eles realmente verem a necessidade dos políticos das comunidades, acho que com certeza vão esquecer de gravata, vão esquecer de meio presidente ou de vice-presidente, qualquer coisa assim. Eu acho que no momento que os vereadores aqui entrarem nessa campanha, a gente vai fazer o Rio crescer mais. Obrigado. Nada. Vereador Carlinhos Mecânico, a parte é bem apropriado, mas temos que avançar muito, não só em dar títulos e aprovar nessa casa a titulação de regularização, mas aprofundar em providenciar a habitação social. Nós vemos na televisão anunciando algumas habitações sociais que foram feitas, mas são só algumas. Não existe efetivamente programa e planejamento para habitação social na cidade. Mas eu gostaria de trazer hoje aqui, nesse pouquinho de tempo que ainda resta, a minha solidariedade ao movimento SOS Cultura, que está se realizando hoje na cidade. Hoje teve um movimento SOS Cultura em relação aos servidores da cultura que estão aqui no Rio de Janeiro, federais, estaduais e municipais. Já tive a oportunidade de dizer nessa casa parlamentar o quão lamentável é o tratamento para os servidores em geral, e especialmente os da área de cultura,
que estão, tais como os médicos e os professores, são os últimos, os lanterninhas em matéria de tratamento. E hoje, o movimento que houve no centro da cidade, tive a honra de participar, foi mencionado os vários prédios importantes aqui do centro da cidade, e, dentre eles, inclusive, a Biblioteca Nacional, que está caindo aos pedaços, o Palácio Gustavo Capanema, também chamado Edifício do MEC, o Museu de Belas Artes, só para falar dos prédios centrais aqui da cidade. E que são prédios federais, mas que, ao meu ver, a Prefeitura, que pretende realizar, já realizou esse ano, mas tem mega eventos para serem realizados no ano que vem, no 2014, 2015, 2016, tem uma responsabilidade direta em destinar recursos à recuperação de todos os prédios históricos da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, eu gostaria, senhor presidente, de me solidarizar neste momento com o movimento SOS Cultura, capitaneado pelos servidores federais da cultura e do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, mas que se estende também aos servidores da cultura do Estado e do município que estão relegados ao descaso. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto. Eu vou proceder à verificação de quórum. Vou proceder à verificação de quórum. Peço aos vereadores que tomem assento, por favor. A matéria exige quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores. Vou proceder à verificação. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Segunda bancada, 1, eu contei com o tio Carlos, que sou do plenário. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada, 1, 2, 3 senhores vereadores. Quarta bancada, 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Mesa, 1 vereador. 15 vereadores presentes. Não há acordo para o prosseguimento do trabalho. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.